Hoje eu vou fazer um vídeo bem diferente por aqui. Hoje eu vou responder algumas perguntas que eu recebi nas redes sociais e também recebo às vezes aqui nos comentários e até mesmo em conversas, em alguns eventos, assim, as pessoas me perguntam algumas coisas e eu acho que é legal trazer esses compilados pra cá de vez em quando. Eu já fiz isso uma outra vez, focado somente em estilo pessoal. Então, assim, como as perguntas foram bem específicas em música, estilo e acho que uma ou duas, talvez, sobre empreendedorismo, que são os temas que eu já trabalho aqui nos meus conteúdos, então eu resolvi fazer esse compilado aqui pra vocês, respondendo, porque eu sei que quem vê os meus vídeos do falando sobre estilo como a Metalhead, talvez queira ver as minhas respostinhas aqui também, porque tem bastante ligação. Então bora lá, porque são acho que umas 10, 11 perguntas, acho que tem algumas aqui, hein? Se a cor preta não existisse, qual seria a cor mais frequente das tuas roupas? Cinza. Eu amo essa cor, cinza chumbo, sem dúvida. Assim, eu tenho as minhas cores preferidas, tá? Sem ser preto, mas o cinza vem na sequência. Mas assim, as cores que eu mais gosto, preto, cinza, vinho, roxo, verde musgo e o branco entra para trazer um contraste quando eu tô com preto. Então, mas seria cinza. Toco algum instrumento? Não, porém eu tenho uma noção de bateria e guitarra. Bateria eu aprendi, eu tive algumas aulinhas ali quando mais nova, então tenho uma noção e me identifico bastante com a bateria. Mas a guitarra eu tentei já e eu achei muito mais difícil. Então assim, até sei tirar uma intro de alguma música ou outra, um refrãozinho, porque eu já aprendi algumas coisas, principalmente o Rô me ensina bastante, tenta me ensinar, inclusive, mas assim, sério, ou a minha unha tá muito grande pra segurar na guitarra, ou eu não tenho muita paciência, ou eu me confundo toda com aquelas notas, então assim, eu tenho uma noção, mas eu acho que se fosse pra eu pegar e aprender de fato, seria bateria, mas não, eu não toco nada de forma muito certinha. Eu acho que até tem um vlog que eu fiz aqui uma vez que eu tava brincando com a guitarra, daí eu consegui fazer a intro do Darkness Within do Machine Head. Assim, daquele jeito, né, gente? Gente que tá aprendendo. Se você tivesse que salvar 3 CDs da sua coleção histórica, quais seriam e por quê? Meu Deus, CD. Faz tanto tempo que eu não mexo nos meus CDs. Mas vamos lá. 3 CDs. Eu nem me recordo todos que eu tenho de CD, mas vou responder CD, tá? Especificamente, porque se fosse vinil, eu tenho em mente quais são. CD, que inclusive eu vou gravar um episódio sobre os meus CDs. Primeiro, Backstreet Back, do Backstreet Boys, porque não adianta, gente, boy band pra mim sempre vai ter o Backstreet Boys, pode ter metal, mas os Backstreet Boys sempre vão estar junto também. O segundo seria Word, Paint and Blood, do Slayer, que é um CD que eu gosto bastante, inclusive eu ganhei ele no sorteio do Twitter, na época que foi lançado. E o terceiro, caramba, eu não me recordo todos que eu tenho, gente. Eu tô tentando lembrar. Deftones. Eu acho que daí eu salvaria, deixa eu ver, do Deftones. Ai, é muito difícil. White Pony, pode ser? White Pony do Deftones. Então, assim, uma boy band, um metal mais pesado e um new metal, que são os estilos de música que eu escuto. Tenho vontade de voltar para o Wacken e já foi em outros festivais. Eu falo bastante sobre isso em alguns episódios do Falando sobre Estilo como a Metalhead, né? E, inclusive, um que eu postei esses dias foi falando sobre os estilos das Europeias. Para quem não assistiu, eu vou linkar aqui. Eu acompanho muitos festivais do lado de fora. Eu acho muito legal, inclusive gosto de ver vídeos de quem vai para esses festivais e mostra como que funciona a dinâmica ali do evento, porque assim, a gente tem uma noção dos palcos, de alguns pedacinhos dos festivais, então eu gosto quando eu vejo vídeos que o pessoal vai pro evento e consegue criar conteúdo lá dentro para mostrar como que funciona. Inclusive eu gostei bastante de um que um casal fez do Hellfest, eu vou deixar linkado aqui. Eu acompanho eles e eles são muito queridos, eles vivem me respondendo também. E assim, já vi umas coisas no Hellfest que eu amei e outras eu já não gostei nem tanto. E assim, tenho vontade de voltar pro Wacken, com certeza, é uma vontade absurda. E também tenho vontade de ir para outros festivais. A minha vontade de ir pro festival agora, no caso, seria... Eu tenho muita vontade de ir pro Brutal, que acontece na República Tcheca, se eu não tô errada.
O Graspop eu também tenho vontade. O Hellfest eu tenho vontade também. Sweden também tenho vontade. Mas eu tenho muita vontade de ir pro... Eu tenho que cuidar de como eu falo o nome desse festival, porque parece que, assim, é bizarro, né? Porque tenho vontade de ir pra tal lugar. Na verdade, tenho vontade de ir para o festival O Inferno Metal Fest, que é na Noruega, que já é um lugar que eu tenho muita vontade de conhecer. Então, é um festival que eu tenho muita vontade de também curtir. Assim, cada festival tem o seu estilo, né, de bandas, tem o seu jeito de ser, né, tem a sua temática, nem todos vão ser só metal. Tem o Download Festival, que já é um pouco mais metalcore, tem algumas bandas mais comerciais, até toca algumas que a gente gosta também lá, mais antiga, mas assim, cada festival tem um jeitinho diferente, né, mas sim, tenho vontade de ir para outros festivais e tenho vontade de voltar pro Wacken. O dia que acontecer, vocês vão ficar sabendo, mas vão saber só quando eu estiver já lá, ou voltando embora, porque eu faço as coisas e depois eu conto. Por enquanto não tenho agenda para isso, não. Muita gente que tem banda parece que tem uma aura diferente. Você olha e percebe. Como explicar? Cara, uma pergunta interessante, viu? Achei muito legal essa pergunta. Eu penso que assim, a pessoa tem uma aura diferente, depende muito de que tipo de aura que você tá dizendo, né? Que a gente sabe que tem gente que tem uma aura leve, como tem pessoas que têm uma aura super pesada, né? Eu diria aura diferente assim, porque o cara, a pessoa, né? O artista, ele tem que estar o tempo todo trabalhando a imagem dele. Quando eu falo da imagem nos meus conteúdos de podcast aqui, eu até comento que a importância, né? Você tem que estar conectando com tudo. Então, a aura é diferente porque, assim, depende. A pessoa viaja o mundo inteiro, ela tem regalias, ela tem benefícios, ela tem várias coisas que muita gente sonha em ter. Só que a gente sempre vê um lado muito positivo das coisas, né? Então, tem momentos que a gente sabe que a pessoa tá cansada, esgotada, e tem pessoas que às vezes até largam a mão desse tipo de vida, né? Desse estilo de vida, porque não aguenta. Quer viver uma vida mais comum, mais leve. Até por isso que tem muitas bandas que começam a fazer tour de despedida porque querem dar uma pausa, porque já estão cansados e querem viver, sei lá, ficar com a família, curtir a vida no off. Então, assim, o meu ponto de vista é que talvez muita gente que tem banda parece ter uma aura diferente. Eu acho que é por conta, assim, que a pessoa tem que trabalhar, o tempo todo ela tá visível, então o tempo todo ela tem que estar transmitindo alguma coisa, né? E normalmente as pessoas têm essa aura de diversão, de rockstar. É uma pergunta um pouquinho difícil de responder, mas eu acredito que seja isso, né? Tipo, da profissão dela exige um pouco também desse tipo de aura, desse tipo de comportamento, né? Então, e depende muito, né? Como eu falei, tem pessoas que transmitem uma energia maravilhosa, como tem pessoas que às vezes transmitem uma energia extremamente esgotada, né? Então, assim, o diferente varia muito, né? Mas todo mundo sonha, acho que é do rock, do metal, sonha em ter uma banda, querer viver essas regalias, pensa, nossa, deve ser muito legal. Cara, deve ser muito legal, sim, você viajar em tour e entrar em festivais que você sempre quis, conhecer uma galera, ir nos lugares, tipo, sei lá, de graça, digamos assim, né, conhecer os artistas que você gosta. Eu acho que isso são uns pontos bem positivos e talvez que deixe a pessoa com aquela aura diferente. Mas a gente só vê a parte bonita, né? A gente não tá vendo a correria que é por trás, né? Como toda profissão tem. Então, eu penso que é isso. Se você não falasse sobre música, estilo, que tipo de assunto você trataria nos vídeos? Cara, filme de terror e casos criminais. Eu sempre gostei desses assuntos também, porque eu lembro que até tem um vídeo que eu falei sobre não seguir regras, que eu me inspirei nesse vídeo por conta de um vídeo do Franzen, que ele falou sobre 10 anos atrás, 2016. E foi na época de 2016 que eu tinha um blog na época, e eu falava sobre esses assuntos. Então, assim, eu tinha seguidores, tinham pessoas que me acompanhavam, gostavam muito dos meus conteúdos. Só que eu parei de fazer, né? Eu parei de
de criar e buscar, e daí assim, aquela coisa também, trabalho começou a pesar várias outras questões externas e eu acabei largando mão. Hoje eu vejo que tem muitos canais, muitos portais, muitos perfis que muitas meninas falam sobre esse assunto e elas cresceram muito, então eu penso que assim, se eu tivesse seguido, talvez eu estaria nesse meio ali com elas, e eu acho muito legal, porque é um conteúdo interessante, assim, eu sempre gostei dessa área, né? Eu até brinco que se eu fosse estudar direito, eu estudaria a parte penal, né? A parte da área criminal, porque é uma área que eu sempre me interessei bastante. Eu, inclusive, até me especializei em cinema, e os meus filmes e os meus trabalhos na época que eu estava estudando eram todos voltados a filmes de terror. Mas acho que seria isso, são outras coisas que eu gosto, né? Além de música e estilo. Eu tenho várias camisetas de banda que amo, mas sinto que sempre fico com cara de desleixada quando uso. Como eu faço para usar camisetas de banda no meu trabalho? Que é um pouco mais formal, sem parecer que eu acabei de sair de um show. Gente, essa pergunta eu recebo pra caramba. E, inclusive, eu já fiz um vídeo sobre isso, muito focado em quem trabalha e quer usar camisetas de banda. Eu penso que assim, a primeira coisa, antes de tudo, você tem que cuidar muito com a estampa, né? Eu acho que as estampas, tem banda que não tem como você ir pro seu trabalho com algumas estampas, que nem, eu adoro Cannibal Corpse, só que dependendo de onde a gente vai, a gente não consegue usar as camisetas do Canibal, né? Eu trabalhei na sessão infantil, então assim, às vezes eu esquecia que eu trabalhava numa sessão infantil na época que eu fazia faculdade, eu era estagiária, e eu ia com camiseta de banda. Eu ia com umas camisetas do Slayer, às vezes. Eu falei, gente, daí a minha chefe falava, Su, que é isso? Você esquece que tem criança? Então, assim, só que, claro, né, jovem, adolescente, a gente nem se toca, a gente simplesmente pega e vai. E faz as coisas, dá risada, aprende, enfim. Mas eu penso assim, que em primeiro lugar você tem que tomar muito cuidado com a estampa. Em segundo, a peça também não pode estar muito detonada, né? Detonada que eu digo assim, não pode estar rasgada, cheia de furo, cheia de mancha, que foi de mau uso mesmo, né? Não que ela já tenha sido comprada assim. Isso também traz desleixo bastante. Outra questão é você pegar essa camiseta, às vezes não precisa ser a estampa com um monte de desenho, né? Tem muita banda que usa só a logo, que é um tipo de camiseta que eu gosto de usar bastante, e você pode pôr um casaquinho por cima, uma terceira peça, né? Sei lá, um blazer, uma jaqueta de couro, um casaquinho, um suéter, um cardigan, fica muito legal. Então, assim, às vezes você pode estar bem arrumada em outros quesitos, né, em outras partes do teu estilo ali, mas a camiseta vai trazer esse toque mais urbano que também carrega a tua identidade. Eu gosto das vezes que eu precisei, né, trabalhar em alguns lugares, eventos ou até em escritório em que eu tive que cuidar com camiseta de banda, né, que por mais que eu quisesse usar, eu tinha que cuidar com essa questão da estampa, qual banda também eu tô indo. Então eu sempre usava uma peça por cima, né? E a calça, sim, você pode usar com jeans, dependendo do lugar que você trabalha, você pode ir de jeans, ou você pode usar uma alfaiataria, né? Que eu sei que muita gente trabalha em lugares que exigem um pouquinho mais de formalidade nessa questão. Então você pode mesclar muito a alfaiataria com a camiseta de banda, que fica bem legal. Só que daí, assim, se você vai com uma camiseta de banda, não pese muito nos acessórios, dependendo se tem muita estampa muito chamativa, né? Agora, se você tá lá com uma camiseta só logo, aí dá pra você pôr talvez uma gargantilha de corrente, um cinto diferente, uma pulseira, um brinco, um anel, um anel de caveira já faz diferença também, uma caveirinha, né? Então, são esses pontos. Eu lembro que eu fiz um episódio falando sobre isso, e eu usei o termo high-low. Eu acho que é esse termo quando a gente mistura a moda mais, digamos, chique com o urbano. Eu acho que é high-low o termo que a gente usa. Se eu não estiver errada, eu coloco a descrição certinha na tela para vocês aí. Vamos para a próxima. Mas eu sempre gosto de lembrar que assim, você só vai conhecer e ver o que fica legal também experimentando. Em último caso, meu bem, contrata meu serviço de consultora de imagem. Inclusive, lembrando que tem os meus e-books na descrição do vídeo. Então tem um que é bem focado em estilo autêntico e mais maduro, mas que
quer ter essa vibe mais rocker na fase adulta, tá? Tem um e-book que eu fiz sobre isso também e um outro sobre acessórios. Tudo na descrição do vídeo. O que mais? Camiseta já foi. Acompanho o seu podcast e gosto muito. Qual é o seu truque favorito para deixar um look de inverno bem pesado e rocker, mas ainda elegante e maduro? Cara, eu acho que assim, eu não tenho truque quando eu sei bem o que eu gosto de usar. Eu acho que truque é um tipo de camada que você enfia ali porque alguém te ensinou, que não tá errado, né? A gente usa muitos de truques, né? Hoje em dia no visual. Mas eu acho que eu não diria que eu tenho um truque, sabe? Mas eu diria que assim, como eu sei o meu estilo, é muito mais fácil eu me vestir de forma que eu sei que isso vai encaixar ou trazer a informação que eu quero. Um look de inverno bem pesado e rocker. Eu sou fã de legging e calças confortáveis, né? Mas que sejam mais apertadinhas. Eu sou uma millennial, então eu gosto de calça skinny. Inclusive, eu estou de legging, eu tô de meinha aqui, ó, gente. Gravando episódio. Eu tô arrumada, mas tô sem sapato. E eu gosto muito de usar a base preta, né? Que daí em cima eu posso trabalhar muito mais fácil os outros elementos. Eu diria que assim, uma bota que seja mais arrumada. Daí o coturno aqui talvez entraria também, mas aí se você põe um coturno, talvez eu colocaria um casaco mais de pelinho, um casaco mais estruturado, que não seja tão cara de roqueira mesmo. Assim, porque aqui você tá perguntando um inverno bem pesado e rock, mas ainda elegante. Então, assim, nesse caso daí eu não colocaria Olha, a jaqueta de couro entraria aqui, mas eu colocaria com uma bota que não fosse tão extrema. Quando eu digo extrema, é que às vezes a gente tem umas botas, alguns sapatos que são mais extremos, né? Que daí pesa um pouco mais e você fica bem mais rocker do que o toque elegante. Então aqui eu colocaria, talvez, essa jaqueta que eu tô usando, eu colocaria com uma bota de salto fino, bico fino, talvez. Ou uma bota que não tenha tanta camada de corrente, spike, só algum detalhe. A bolsa também faz muita diferença. Os acessórios, eu não pesaria tanto os acessórios, eu colocaria menos. Talvez, dependendo se for uma jaqueta que fique mais curtinha, você consegue trabalhar um cinto. Fica bem legal o cinto. Então, assim, varia muito. Se você tá com muito peso no pé, digamos assim, um coturno que chama mais atenção, trabalhe numa camada superior um pouquinho mais leve. Mas que tenha, sei lá, uma textura diferente. E daí você consegue trabalhar melhor os acessórios. Se for ao contrário, se você tiver com uma camada mais pesada por cima, no sapato que traz esse ar mais elegante. É tudo equilíbrio, sabe? É equilíbrio. Deixa eu ver aqui mais. Tá, o rocker. Su, qual peça de roupa ou acessório você comprou no passado influenciada por uma banda, música ou algum clipe? E que você olha e pensa, meu Deus, como que eu tive coragem de usar isso? Cara, eu não sei. Porque assim, antigamente a gente tinha como referência a MTV. Inclusive, vai ter um episódio sobre isso em agosto, que eu tô me preparando já pra gravar ele. De como a música e os clipes antigamente eram que a gente acabava sendo influenciado na hora de se vestir, né? Na hora de ter um estilo. Porque a MTV foi a nossa primeira rede social, né, digamos assim, onde a gente sabia de tudo que estava acontecendo, de que os artistas estavam usando, o que eles queriam transmitir, alguma mensagem. Então, assim, e levava um tempo até eles mudarem, né, porque você perceba que hoje eles estão usando isso porque foi o lançamento desse álbum. Até eles lançarem outro álbum, eles vão ficar mantendo aquele estilo ali por muito tempo, né? Aí quando você começa a perceber que a pessoa tá mudando um pouco, é porque daí já vem outro trabalho, daí uns 2, 3 anos depois surge outro trabalho, e daí já vem outra tendência. Então, hoje é tudo muito rápido, né? Então, assim, digamos que influenciada, sim, eu acho que até eu tive algumas influências super da Avril Lavigne. Avril Lavigne, sem dúvida. Aquela calça largona, regatinha preta ou branca, cabelão na cara, meu cabelo natural. É que aqui parece escuro, mas meu cabelo sempre teve uma vibe Avril Lavigne. Na adolescência eu andava muito parecida com ela. Mas eu digo que eu não me arrependo, porque eu gostava muito, sabe? Eu lembro que teve uma fase também da Malhação, que tinha a Drica. Acho que foi na Malhação 2002,
que tinha a Júlia, o Pedro, né? E daí tinha a Drica, que era mais roqueirinha e tal. Eu me identificava muito com o estilo dela. Eu lembro que eu tive uma saiona, até o joelho jeans. E ela usava muito essa saia jeans com coturno. Gente, eu lembro que eu usei tanto esse tipo de roupa, porque foi na época que eu tava começando a descobrir bastante o meu estilo. Hoje eu olho as fotos e falo, gente, eu tava muito esquisita com aquela saia, sabe? Na época era muito legal, mas hoje eu olho as fotos e falo, cara, que coisa esquisita. Enfim, né? Talvez essa saia jeans mais longuinha, talvez, né? Mas assim, eu acho que o cinto emo, porque eu tive aqueles cintos de taxinha, sabe, que tinha na época, que todo mundo tinha de Rebite. Eu tive um que era todo prata, mas eu tive aquele que era bem emo, todo quadriculado. Eu tive um só com estampa de vaca, de zebra, que daí era meio hard rock. Eu acho que eram essas coisas, gente, porque, assim, eu acho que são fases da vida, e a gente sabe que tem coisa que realmente é uma fase, e tem coisas que ficam pra vida da gente, a gente só vai melhorando, amadurecendo. Então eu acho que essas coisas me marcaram bastante, sabe? Deixa eu ver. Ver a sua coleção me deu uma nostalgia absurda. Qual foi o primeiro CD vinil que você comprou com o seu próprio dinheiro? Você ainda tem ele guardado? Caramba, CD que eu comprei com o meu próprio dinheiro, eu não recordo, gente. Eu não me recordo. Eu acho que os CDs eu acabei tudo ganhando. Acho que os CDs eu sempre ganhei, CDs. Porque como era bem na fase da minha adolescência ali, meus pais me davam CD. Aí depois uns amigos meus começaram a se desfazer dos CDs, começaram a me dar coleções. E eu tenho tudo guardado, né? Agora, vinil, eu acho que é mais fácil dizer vinil, porque assim, alguns eu guardei dos meus pais, né? De quando eu era criança. Alguns eu ganhei de um professor na época da faculdade, quando eu fazia faculdade. Ele se desfez de vários vinis. Ele falou, cara, você é metaleira, pegue pra você. Se você não quiser, dê pra alguém. E ele me deu muito vinil. Teve alguns que eu acabei vendendo porque eu não queria, mas eu fiquei com grande parte que ele me deu. Mas que eu comprei, assim, o primeiro da era nova, assim, vinil, eu acho... Caramba. Eu acho que foi Creator ou Testament. Eu acho que foi Creator. Foi um vinil branco que eu tenho do Creator. Eu já mostrei ele em alguns lugares. Eu lembro que eu comprei quando a gente entrou em isolamento, que começou aquela loucura de coleção de vinil. Eu comecei a voltar a colecionar. Eu não tenho muito vinil. Inclusive eu tô sem vitrola pra ouvir, tenho que comprar uma, mas eu acho que foi do Creator, que foi uma edição feita bem limitada, de 1000 impressões. Eu comprei eu comprei um desse daí, bem de colecionador mesmo, o vinil branco do Creator, e foi o primeiro que eu comprei. Gente, é esse que eu lembro, tá? Que eu não sei. Outra pergunta, com essa onda de mega festivais hoje em dia, você acha que a essência e o respeito do público, tipo aquela gentileza de se ajudar na roda de mosh, ainda existe? Ou a galera hoje liga mais para tirar foto para o Instagram? Gente, particularmente, depende muito dos shows, eu acredito assim. Existe uma grande diferença, eu falei isso em um vlog meu, existe uma diferença muito grande de um show que é mais comercial, de um show mais underground e de um show meio termo, digamos assim. Como é que eu vou explicar? Tem shows que as pessoas realmente parece que só vão lá pra fazer vídeo, né? Vão lá pra fazer vídeo, pensam só nelas, não estão nem aí com o povo na lateral, se tá caindo, se tá se machucando e não sei o quê. A princípio eu nunca tive problema de ninguém me ajudar em show nem nada, pelo contrário, às vezes que eu caí no meio da galera ou que levei empurrão, sempre foram super educados, as pessoas sempre me pediram desculpas, me ajudavam, sempre tava tudo certo, então eu nunca tive problema nenhum, mas eu vejo, assim, pelas coisas que eu vejo hoje em dia o pessoal contando, muita gente meio que vai em show, parece que não tá nem aí, né, pensa só em si. Infelizmente, é essa imagem que eu tenho. E que é só fazer vídeo, conteúdo, realmente. Então, assim, eu acho que varia muito do evento, varia muito do público. E
é isso. Eu acho que depende muito do evento, da banda e do público, assim, porque eu vou em shows que a princípio não tem problema nenhum. Até hoje eu sempre fui super bem recepcionada, assim, digamos, muito bem aceita no meio ali. Então, alguém me empurrou, a pessoa já na hora pede desculpa, caí no meio da roda, sabe? Alguém dá a mão, levanta, te empurrei na grade, sei lá, sabe? Eu nunca tive problema. Então, eu acho que depende muito, né, do evento, do show, da pessoa, das pessoas que frequentam. Daí eu não sei te dizer. Então, eu acho que pro público do rock e metal, eu acho que ainda mantém essa essência e isso tá ok, vive, mas depende muito, né? Então, eu sei que eu tive um problema em um show do Bad Religion, acho que foi em 2023, o último que eles fizeram aqui em Curitiba. Eu acho que foi, né? Eu vi 2 vezes o Bad, em 2014 e 2023, que eu acho que foi 2023, em dezembro. Eu fui no show, nesse último deles, e assim, cara, você vai num show, você tem que estar ciente que as pessoas podem te empurrar, as pessoas podem encostar em você, podem, sei lá, bater o cabelo no seu rosto, enfim, coisas normais que acontecem dentro de um show. Eu lembro que quando eu entrei, eu fiquei bem de frente pro palco, eu tava na 3ª fileira, bem de frente pro meio, assim, do palco, né? Então eu falei, nossa, vai dar pra ver super bem a banda aqui e tal, não sei o quê. Cara, começou... É impossível, o show do Bad é uma loucura também. Os PA começaram a fazer roda perto de mim e automaticamente eu fui sendo jogada pro outro lado. Eu fui parar do lado de cá, na live. Então eu fiquei na lateral ali, mas fiquei num lugar ok pra assistir. Porém, eu tava na frente de um PA, eu só senti uma mãozinha assim, falando, dá licença, vem pra trás, que o meu filho quer assistir o show. Eu falei, moça, não é pra ficar encostando nele com esse cabelo e não sei o quê. Eu falei, moça, você tá num show, eu não vou sair daqui, sabe? Tanta gente, imagina agora você, tá na frente, o menino não quer ver. Eu só sei que aquela mulher me encheu tanto o saco, Eu falei, você não tá acostumado a vir em shows? Ele tem que estar acostumado. Eu acho que o menino foi meio que empurrado, eu acho que a mulher que queria ir no show e ela levou o menino como uma desculpa. E ela ficou me olhando o show inteiro com aquela cara feia. Eu só sei que eu fui mais pra lateral e fiquei. E ela não queria que ninguém encostasse nela e nem no menino, sabe? E daí eu falei, cara, a pessoa assim não pode... Eu vi que o pessoal começou a ficar puto da vida, né? Eu falei, cara, a gente assim não pode sair de casa, eu pago a VIP e fica numa área separada, né? Então, assim, tem pessoas que são bem sem noção. Então o único problema que eu lembro que eu tive foi nesse show, assim, que a pessoa queria, sei lá, distância de todo mundo, queria um círculo, só ela e o menino ali, e o resto não podia chegar perto. Então, eu falei, cara, então não sai de casa, porque um show desse, as pessoas vão encostar, empurrar, né, você tem que ir pro evento pra curtir, né, se for pra ficar enchendo o saco, fique em casa. O que tem mais aqui? Qual foi o show ou festival mais perrengue que você já foi na vida? Mas que no final valeu cada centavo pela música e pela história pra contar. Cara, tive vários perrengues. Cara, vários perrengues em shows. Eu já contei, acho que algumas histórias em alguns vídeos. Perrengue em grade sempre tem, mas eu acho que os perrengues piores de grade foi show do Halloween, em 2006, eu já contei essa história, eu machuquei tudo o ossinho aqui na grade, então ficou sangrando. Show do Slayer, 2011, Curitiba, eu quase quebrei o joelho porque me empurraram, eu caí. Dear Eye, eu cheguei com uma pesada nas costas, assim, marcada na camiseta branca que eu tinha da banda. E em festivais... Vamos lá, festivais, teve alguns, né? Festivais, digamos assim. O primeiro festival que eu fui acampar foi no River Rock 2009, em Santa Catarina. Então, assim, eu não conhecia basicamente direito as pessoas que iam, né? Eu fui meio que a convite de uma galera de Santa Catarina, que eram uns amigos meus na época, e eu ia acampar com eles. O ônibus aqui atrasou, deu todo um problema no meio do inverno, chuva, tempestade, alagamento, ponte quebrada, tudo, até chegar nesse festival que era pra chegar em 4 horas, a gente chegou quase em 7. Cheguei lá quase 1h da manhã e sinal do celular não dava, não conseguia falar com ninguém. Eu parada na porta, tinha levado uma mochila gigantesca com um monte de coisa a mais, porque eu não tinha noção dos perrengues que eu poderia passar, mas eu tava passando na ida.
Enfim, foi ó, eu fiquei acho que 1 hora esperando, passava um e perguntava, você viu fulano? Você conhece fulano? Eu tô esperando, não sei o quê. E o meu medo é que a pessoa tivesse já bêbada, caída em algum lugar, e eu lá esperando até o amanhecer. No fim, deu tudo certo. Esse festival eu voltei toda doente, toda estrupiada de gripe, garganta, o médico não sabia nem o que eu tinha, porque na época tava surgindo uma gripe muito estranha e, enfim, perrengues, né? De quem volta de festival também foi acampado no meio do mato, no meio da chuva, no inverno. Outro perrengue que eu passei foi num festival em Santa Catarina de novo, foi no Ritual Zumbi Ritual Festival, acho que era esse o nome? Não, Maniacs Metal Meeting. Gente, Santa Catarina tem tanto festival que eu até confundo os nomes, acho que foi nesse do Maniacs. Acho que esse foi mais em 2016 ou 2017, não me recordo. Eu lembro que tava eu, o Rui e mais um amigo nosso de lá, a gente saiu de carro pra andar nas redondezas do festival. Sabe o que é você pegar o carro e entrar no meio de umas vielas, assim, tipo de mato, que sabe Deus aonde tá indo? Era isso. A gente fez isso pra ir conhecendo o lugar. E a gente foi parar numa área, num bosque muito bonito. Eu falei, nossa, vamos tirar foto aqui, porque é tão bonito. Me lembra aqueles bosques finlandeses, aquelas árvores gigantes, sabe? Olha a corzinha mais amarelada e não sei o quê. Cara, eu lá, falei, vou parar aqui, vocês tiram foto. A hora que eu pisei, tinha um monte de graveto no chão. Gente, começou assim, ó, surgir um monte de aranha. Um monte de aranha. Eu falei, meu... Gente, pior experiência da vida. Eu só sei que eu saí correndo, a gente saiu tudo correndo. Eu falei, se isso aqui tem buraco embaixo, cai em buraco, um monte de aranha. Eu só sei que foi um B.O. assim. Eu falei, meu Deus. A gente saiu assim, ó. Eu fiquei acho que 1 semana com medo que eu tivesse aranha junto comigo aqui em casa, que tivesse vindo no carro, que eu tivesse dormido com a aranha, porque eu fiquei tão atordoada com aquilo. Nunca mais eu faço isso, gente, nunca mais. E acho que outro que marcou bastante foi no festival em Londrina, no Open the Road Festival, que eu fui parar no hospital. Isso aconteceu porque eu fui picada por um bicho. Eu sou alérgica a alguns bichos que picam, assim, esses mosquitinhos, porvinhos, essas coisas. E normalmente eu levo antialérgico, levo as coisas, só que não resolveu porque o negócio foi extremo, né? Então, assim, logo que eu cheguei no festival, fui montar a barraca, o bichinho, né, beijou minha mão. Aí eu olhei e falei, nossa, e aquilo coça. E foi o dedo do meio, tá, gente, que ele picou. Então, pensa o dedo do meio gigante. Como é que não ficou? Parecia uma linguiça. Tem foto, eu lembro que eu guardei, tirei uma foto, né? E daí eu falei, não, hoje eu vou curtir, porque vai tocar tal banda, não sei o que, e fui passando pomada e pegando gelo, pegava copo pra beber, bebida pra beber e colocava o copo gelado no dedo, e nada. No outro dia eu falei, cara, vou ter que ir pro hospital. Tinha uma ambulância lá, eles falaram, cara, teu nível tá muito pesadinho, você vai ter que ir no hospital tomar antialérgico. Eu tive que ir, perdi umas bandas que eu queria ter visto, mas pelo menos eu melhorei, meu dedo melhorou, e eles falaram, você vai voltar pro festival, agora toma cuidado, né? Porque assim, era a primeira vez que eu tava indo acampar em Londrina num festival, então foi um festival que eu não tinha conhecimento nenhum de como que era a área de camping, nada. Santa Catarina eu já conhecia, não tive problema disso. E Londrina é muito mais quente que Santa Catarina, né? Então pensa que em fevereiro é verão. E lá o verão é muito mais pesado, parece, porque até para respirar era mais difícil. Então foi uma experiência muito bizarra, assim, de passar calor, respiração ofegante num calor, um sol ardendo. Assim, foi um festival massa, mas eu tive esses enfim, o festival é muito legal, tive esses perrengues, fui pro hospital, ainda bem que eu tinha plano de saúde na época. Mas, assim, marcou, porque é uma história que sempre que eu lembro, eu dou risada, porque foi engraçado. Assim, eu já tava acostumada, isso já tinha acontecido outras vezes comigo, então, ok, né, vida que segue. Mas eu tive que dar um jeito, porque senão eu não ia conseguir aproveitar o festival, porque o dedo tava ficando bizarro. E depois eu descobri também que a imunidade, quando tá baixa, é pior, então a vitamina D também tava baixa, enfim, várias outras coisas. E assim, e o Vakin, que foi o festival maior que eu fui, eu achei que eu ia passar vergonha, muito perrengue lá, não, pelo contrário, foi um festival que eu me saí super bem. Acho que o único problema que eu tive foi quando eu peguei a grade do Anthrax. Cara, a da grade do Anthrax foi muito pesada pra mim, porque assim, eu tinha falado, hoje vai tocar thrash metal, hoje eu quero ver uma banda na grade. Ou ia ser Slayer, ou ia ser o Testament, ou ia ser o Anthrax. Testament eu já tinha ido no show, já tinha pego grade, tudo. Slayer eu já tinha ido no show, já.
Só que eu tava tão cansada já que eu falei, putz, o show da Slay vai ser mais à noite. Eu não vou aguentar ficar até a noite esperando. Então, eu vi mais atrás daí. E eu falei, Anthrax eu não vi ainda. Então era a primeira vez que eu ia ver eles. Então eu peguei e fiquei na grade. Só que assim, foi muito pé na cabeça, gente. Meu Deus do céu, muito pé na cabeça. Eu aguentei firmemente até o final do show, que eu acho que foi 40, 50 minutos naquela grade, pesadíssima. Aí tinha um segurança na frente que já tava até cuidando de mim, porque ele viu que eu não ia sair de jeito nenhum dali. Eu falei, não, eu vou ficar aqui até o final. Caía as palhetas, ele começava a me dar as palhetas. Você não quer desistir? E assim, ninguém falava a língua de ninguém, né? Porque tudo alemão. E eu continuei ali. Aí, beleza. E vinha gente. Era pé de um lado, pé do outro e não sei o que. Cara, foi tenso. Mas, assim, normal. Quando você vai num evento desse, eu até brinquei que eu falei, a próxima vez que eu for pra lá, ou pra um festival de esporte, eu é que vou passar por cima dando pesada, porque eu falei, dessa vez eu fiquei aqui, na próxima eu passo por cima. Eu tenho muita vontade de fazer isso num festival ainda. Mas foi muito engraçado, assim. Tem muitas outras histórias, com certeza, porque eu sempre tenho história pra contar. Mas as que mais me marcaram foram estas. E pra fechar, gente, deixa eu ver. Você parece estar trabalhando o tempo todo. Eu sou muito workaholic, essa é a verdade. Você está feliz? Já pensou em mudar de ramo ou desistir da loja? Sim, e sim. Já pensei em mudar de ramo. É uma coisa que às vezes até penso ainda, né? Mas a loja tá indo ok, é uma coisa que eu gosto bastante, o pessoal gosta bastante, eu participo dos eventos, enfim, né? Então, não se mexe em time que tá vencendo. E outro ramo, que nem eu falei, já pensei sim, já pensei em desistir, sim, eu acho que todo mundo que tem um negócio, todo dia passa isso na cabeça, porque tem dia que dá vontade de largar a mão mesmo, porque é muito BO pra resolver, é muita coisa pra você pensar, é muita coisa pra você, sabe, separar. Hoje eu tenho que fazer financeiro, amanhã eu tenho que fazer produto, amanhã eu tenho que levar não sei o que, amanhã eu tenho que resolver com o cliente, amanhã eu tenho que resolver com o fornecedor, a transportadora atrasou e não sei o que. Então, assim, é bastante coisa pra se pensar, né? Por isso que você tem que ser muito organizado quando você tem um negócio, você tem que ter um planejamento muito certinho. Assim, eu acho que pensar em desistir e mudar de área é na cabeça de todo mundo, não só quem tem um negócio próprio, né? Mas talvez quem trabalha por conta passe um pouco mais por isso, penso eu, né? Porque uma coisa que você tem que estar ciente, você tem que estar tão emocional, tão psicológico muito bem trabalhado, porque tem dia que dá vontade de sentar e chorar. Hoje em dia eu já não tenho nem tempo pra chorar. Então, e outra coisa é que você tem que estar ciente que você vai largar muita coisa e muitas pessoas pra trás. Muita gente vai acabar te soltando a mão também, porque não vai entender o que você tá fazendo. Então, assim, é meio que um caminho solitário, né? Hoje em dia eu até falo em vários vídeos, eu não tenho amigas, eu não tenho isso aqui, porque muitas não entenderam, né? Isso que eu escolhi fazer, que é ter minha loja, que é ter meu negócio. Daí agora eu me enfiei a criar os conteúdos também, eu crio os conteúdos, faço parceria, às vezes eu tenho que sair pra fazer conteúdo de parceria. Então, assim, só que eu gosto do que eu faço, gosto. Mas realmente, tem dia que é cansativo, tem dia que cansa. Até minha médica, esses dias eu fui fazer meu check-up, ela falou, e aí, pegou férias esse ano? Até ela tá me cobrando as férias. E assim, eu não tiro férias desde 2019. Foi minhas últimas férias decentes. Então, assim, se eu pauso um final de semana, um feriado, e olha lá, porque às vezes eu tô resolvendo coisas de trabalho, sabe? Então, assim, muita gente fala, nossa, mas já ficou rica porque não fala com mais ninguém? Não fiquei rica, mas tô em busca de ficar, né? E eu acho que, assim, quando você se propõe a ter um negócio próprio e se propõe a querer fazer dar certo, realmente, você tem que abandonar muita coisa e abraçar várias coisas que às vezes você não quer, mas é preciso fazer, né? Que nem o primeiro vez que veio o Summer Breeze pro Brasil, acho que foi em 2023, eu queria muito ter ido. Nossa, mas eu surtei pra ir naquele show, naquele festival, porque ia tocar Creator, Lamb of God. Eu não fui, porque eu tava trabalhando, eu tinha já assinado contrato em um evento pra trabalhar por 10 dias com a minha marca. Como é que eu ia abandonar o barco? E daí eu lá no domingo, no final de semana trabalhando, e os meus amigos lá em São Paulo mandando um vídeo pra mim, lembrei de você, porque tava tocando Creator, que é a minha banda preferida. Lembrei de você e não sei o que, cara. Achei muito legal da parte deles lembrarem de mim, sabendo que eu tava trabalhando.
e não tava lá, mas ao mesmo tempo eu falo, cara, será que tá valendo a pena todo esse sacrifício de deixar de fazer as coisas que eu gosto pra realmente fazer o meu negócio crescer, sabe? Então, assim, o tempo todo a gente começa a refletir sobre isso, por isso que eu falo, empreender não é pra todo mundo. Não é todo mundo que tem cabeça pra isso. É muito pesado. Muita gente vê só as partes bonitas, vê as partes que eu tô me divertindo nos eventos. Ai, porque você entrou de graça em tal festival. Ai, porque legal que você tá trabalhando lá dentro. Mas, cara, às vezes eu tô lá dentro, mas não consigo aproveitar o evento direito. Eu tô trabalhando, né? Às vezes tem umas regalias, mas não é 100%, né? Muita gente vê o lado muito bom, apenas as coisas. Vem passar um dia comigo aqui, vem resolver BO de cliente, vem ter paciência pra falar com pessoas que às vezes não entendem, sabe, uma resposta, fornecedor que atrasa, ter ideia de criar peças novas, não é fácil. E eu não trabalho só com a loja, né, eu trabalho com rede social também para outros clientes, então é mais isso que eu tenho que pensar, né, é mais isso que eu tenho também para desenvolver. Aí eu tenho parceria com marca, às vezes eu tenho que criar o conteúdo para marca também para postar, e não é fácil, né? Assim, as pessoas veem tudo muito lindo, maravilhoso, mas por trás, gente, é um negócio que ninguém quer participar, né? Só querem sentar na mesa posta lá, prontinha e curtir, né? Mas fazer todo o negócio ali acontecer, ninguém quer. Então, por isso que eu falo, se você pensa em empreender, você tem que pensar muito bem, né? Será que é isso mesmo que eu quero? Eu apoio todo mundo que quer, sim, fazer. Só que realmente não é pra todo mundo. Você tem que ter cabeça e tem que ter noção que muita coisa vai mudar na sua vida. Amadurece muito, bastante. Mas sim, tem dia que dá vontade de falar, não quero mais. Só esse ano eu acho que eu já falei mais de 10 mil vezes que eu não queria mais. Mas daí acontece algo legal, eu falo, não, eu quero sim. Então, assim, é uma montanha russa que você nunca sabe o que vai vir na tua frente. Se é uma descida ou uma subida tranquila, entende? Enfim, gente, eu acho que eram estas as perguntas, pelo menos foram estas as perguntas que eu compilei das que vocês me enviaram nas redes sociais, nas conversas, nos comentários. E se ficou alguma para trás, depois eu trago em outro vídeo, eu acumulo mais um pouco, porque eu acho que é legal de vez em quando aparecer aqui com esses takes, até por conta do Falando Sobre Estilo, que é o podcast, né? Muita coisa aqui foi por conta do podcast mesmo, pelo que eu senti, assim, mais relacionado à música, festival, bandas, o estilo, roupas, looks. Então, são coisas que eu já trago aqui mesmo. Acho que só essa última aqui era um pouquinho mais fora, mas tem os vlogs que eu também mostro como que é expor nos eventos, né, nos festivais. Eu sei que muita gente gosta de acompanhar essa minha rotina de trabalhar em eventos. E não é fácil, mas é muito legal. E eu gosto quando vocês vão lá me visitar no Expand, porque tem muita gente que às vezes vai, eu reencontro muito amigo, assim, de show, de festivais das antigas, muitas vezes nesses eventos, é muito legal, sabe? E tem gente que às vezes eu não conheço pessoalmente, conheço só pelas redes sociais, vai lá também e fala, nossa, que legal. A pessoa tirou um tempinho pra poder ir lá me conhecer. Enfim, gente, eu acho que era isso. Se você quer perguntar alguma coisa, aproveita também o comentário aqui, já me conta se você gostou desse tipo de conteúdo, porque às vezes eu gosto de sentar e simplesmente conversar, só fazer o vídeo conversando com vocês mesmo, respondendo as coisinhas, e ainda vou gravar os conteúdos de agosto, e eu acho que vai ficar bem legal, porque vai ser um pouquinho diferente ali do que eu tô trazendo, não falando, mas ainda vai ter ligação com o que eu já trago. Vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo.